Falar agora a respeito da morte do cabo Claudemir. O cabo foi assassinado lá no bairro Saci, na zona sul de Teresina. Foi morto e a principal apontada pela polícia como a articuladora deste crime, a mandante do crime, seria a ex-namorada. A polícia chegou a essa conclusão. E hoje tem depoimento dos acusados na justiça. Eu vou falar com o Thiago Melo, que está ao vivo e tem mais informações para a gente. Thiago Melo, como é que está a audiência? A audiência já tem horário para terminar? Já terminou? Thiago, como é que está a situação nesse momento? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. A audiência foi suspensa ao meio-dia e deve ser retomada logo mais à 1h30 da tarde, horário de almoço dos presentes de todos os envolvidos. Foram ouvidos aqui durante a manhã a Ocionira Barbosa, que é considerada, tida pela polícia como coautora desse crime, o namorado dela, Leonardo Lima, que é o autor intelectual, e ainda o Wesley Marlon, apontado pela polícia como tendo sido o pistoleiro que executou o cabo Claudemir. Os três negaram as acusações impostas a eles. E o detalhe que surpreendeu a todos aqui foram 2 denúncias de tortura apresentadas pelos acusados e ainda um pedido de diligência, um pedido de acariação que foi ou será apresentado ao juiz Antônio Noleto antes do término dessa audiência. Vamos acompanhar como foi a movimentação aqui pela manhã. O depoimento de Leonardo começou por volta de 9h20 da manhã. Familiares não permitiram a exibição da imagem dele. Acusado de ser o mandante do assassinato do cabo Claudemir, o servidor da Infraero disse que não conhecia a vítima e não sabe quem teria interesse na morte. O senhor só que eu estava em casa, assistindo televisão e que tinha que trabalhar no outro dia de manhã e dormir. O senhor trabalha na Infraero. Então acordei cedo e 6h30 da manhã, quando eu tomei banho, estava terminado de tomar banho, estava de toalha, bateram na minha porta a polícia. Leonardo se recusou a responder às perguntas do Ministério Público e da assistência de acusação. Entre outras coisas, a acusação questionou sobre pacotes de dinheiro encontrados no apartamento dele, supostamente para pagar os pistoleiros. Perguntou também sobre um bilhete, segundo o inquérito, encontrado na cabeceira da cama de Leonardo com anotações das características da moto de Claudemir. E ainda, o que ele fazia numa sorveteria próxima ao local da execução na noite do crime. Preso há 7 meses, Leonardo chorou ao falar da distância dos 2 filhos. Meu filho, eu nunca mais vi minha filha. Isso está te causando terror. O advogado de Leonardo sustenta a inocência e diz que vai pedir uma acariação entre 2 testemunhas de acusação. Existem depoimentos que são importantes para o esclarecimento da verdade e uma pessoa fez uma afirmação e a outra fez uma afirmação totalmente antagônica àquela. Então, não pode admitir 2 verdades no mesmo fato, no mesmo momento. Então, tem que se esclarecer. Vai ser a oportunidade em que o juiz vai chamar eles 2 e um vai contar a história, o outro vai contar a história e dizer, e agora, como é que está? E você, o que é que diz? Para ver se chega a um consenso comum. O crime foi dia 6 de dezembro de 2016. O cabo do BOPE, Claudemir de Paula, de 33 anos, foi executado a tiros ao sair de uma academia de musculação no bairro Saci. De acordo com o inquérito, o assassinato teria sido encomendado por Leonardo por ciúmes da relação de Claudemir com Ocionira Barbosa, de quem o policial seria noivo. A polícia prendeu 8 pessoas pelo crime, entre executores, olheiros, intermediadores e mandantes. Ocionira foi indiciada como coautora intelectual. Em depoimento, ela negou participação no crime. Eu supero meus princípios religiosos e dos quais eu fui educada por pessoas humildes, como meus pais, mas que me ensinaram a respeitar a vida e sobre o ser humano. O advogado de Ocionira não permitiu imagens da cliente. Ela também não respondeu às perguntas da acusação. Entre outras coisas, foi questionada sobre o casamento com o militar marcado para fevereiro de 2017, sobre os pacotes de passagens que havia adquirido para uso em companhia de Leonardo
E ainda sobre o vídeo de imagens de câmeras de segurança em que ela sai do apartamento de Leonardo no dia do crime. Maria Alcionira declarou em depoimento que foi torturada psicologicamente pela Polícia Civil. Citou nominalmente o delegado do caso e agentes de polícia como responsáveis. O juiz Antônio Noleto registrou a denúncia e deve requerer a apuração. Os outros 6 acusados também devem ser ouvidos nesta sexta-feira. A gente passa a conversar a partir de agora com o promotor Regis Marinho, que atua aqui como representante do Ministério Público nesse caso. Bom, doutor Regis, nós tivemos também, já foi ouvido aqui, o Wesley Marlon, que é apontado pela polícia como tendo sido o executor, um dos pistoleiros que disparou contra o cabo Claudemir. Ele disse que não esteve naquele local, que apenas passou por lá. Que elementos serão utilizados para provar que ele esteve e que ele cometeu esse crime? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos elementos suficientes dentro dos autos para fazer essa comprovação, porque ele usava uma tornozeleira eletrônica. E essa tornozeleira eletrônica faz o monitoramento de todo o percurso de quem a utiliza, de quem tem essa tornozeleira em si. E como ele não poderia tirar essa tornozeleira e emprestar para outrem, não é? Ela acusa que o Wesley esteve na cena do crime, no horário do crime. E esteve dias antes também no mesmo local, com certeza, para se cercar de todos os cuidados necessários para assassinar da melhor maneira possível a vítima, cabo Claudemir. Então, assim, nós temos provas materiais dentro dos autos que refutam a tese de que ele não matou o cabo Claudemir. Essa negativa de autoria por parte dos 3 primeiros surpreende? Não, porque acho que o Ministério Público já tinha a noção de que eles viriam negar a autoria, certo? Já tinha essa noção. Mas, da maneira como foi conduzida a investigação, restou tudo bem claro para que o Ministério Público possa fazer a sua acusação da melhor maneira possível. Sobre essas denúncias de tortura psicológica e tortura física, apresentadas respectivamente por Alcionira Barbosa e por Wesley Marlon. Qual a posição do Ministério Público? Assim que recebermos o ofício do doutor Noleto, que diz que vai oficiar ao Ministério Público, então encaminharemos para a promotoria competente. Isso é de praxe no Ministério Público. Até quando realizamos audiências de custódia, a gente sempre procura saber se o preso ali custodiado sofreu alguma tortura. E é de praxe que o Ministério Público determine e apure, determine a investigação e apure se realmente houve ou não tortura. Muito obrigado, doutor Regis Marinho, pelos esclarecimentos. A gente passa a conversar a partir de agora com o advogado que atua como assistente de acusação, nesse caso o advogado Tiago Vale. Doutor Tiago, o senhor apresentou aqui hoje uma peça que não tinha chegado ao conhecimento público ainda e que será usada como prova, que foi um bilhete que a família do cabo Claudemir encontrou, supostamente escrito por Maria Alcionira, colocando um prazo final para ele, a data do dia 6 de dezembro de 2016, que vem a ser justamente a data em que ele foi assassinado. O que esse bilhete significa para a defesa? Que mensagem está implícita nele ali, doutor? De início, é bom frisar que a Alcionira e o Leonardo utilizaram do direito de permanecer calado, do direito constitucional. Ou então, com as perguntas que foram formuladas pelo Ministério Público, pelo assistente da acusação, elas ficaram caladas. Eu trouxe aos autos agora um poema escrito por ela, para a vítima, o senhor Claudemir,
e trouxe um bilhete, que esse bilhete foi encontrado dentro dos documentos da moto, da moto pertencente a ele, que tinha como data final, escrito data final com a letra dela, porque eu fiz essa comparação, ainda não é uma comparação técnica, mas a gente faz uma análise pelo esse poema que foi oferecido por ela a ele, que foi a mesma letra, constando a data final, a data do óbito. E isso chama muito a atenção. Dá a entender que ele pegou esse bilhete dela, alguma coisa, e tenha guardado e tenha solicitado alguma justificativa para ela, mas esse bilhete estava dentro do porta-documento que a família teve acesso agora, constando exatamente o termo, data final, 16 ou 6/2/2016, data do cometimento do crime. Que a defesa quer que isso seja levado em consideração também. Com certeza. Eu mostrei o bilhete para ela, acho que ela foi pega um pouco de surpresa e mais uma vez ela utiliza o direito de permanecer calada. Ela não afirma que o poema, que o livro de poesia com a dedicatória foi oferecido por ela e tampouco que o bilhete foi escrito por ela, ela permanece calada. Mas a defesa entende que aquilo era um termo, já era um aviso para alguém e ele teve acesso a essa informação. A defesa deve anexar mais alguma coisa que conste como prova ainda nesse processo? Sim, é muito interessante para a defesa requerer o monitoramento, todo o monitoramento do Wesley, porque a defesa já teve acesso a algumas informações que constam nos autos, que o Wesley esteve no apartamento do Leonardo, autor intelectual, dentro do bloco do apartamento dele, está lá aprovado pelo monitoramento e ele nega que tenha andado no Rosa dos Ventos. O Wesley, autor intelectual, o autor material, foi quem efetuou o disparo, foi para dentro do apartamento do Wesley no dia 5. No dia 6, no dia 6, ele passa na casa do monitoramento, demonstra que ele passou na casa do Flávio, pegou o Flávio às 16 horas, foi para o local do crime, efetuou o disparo, ficou lá esperando a vítima sair da academia durante um bom tempo, efetuou o disparo e fugiu. Hoje ele vem com uma negativa dizendo que não estava presente nesses locais, que apenas passou, contrariando totalmente um laudo já fornecido pela Secretaria de Justiça, que demonstra que ele estava exatamente nesses locais. Então a defesa vai requerer outros monitoramentos dos locais, porque a defesa acredita que ele já vinha monitorando a vítima durante um bom tempo para tentar executá-la. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Na verdade, Tiago, eu queria ver da Defesa e do Ministério Público como é que eles estão encarando essas informações. Tanto a negativa de que haja a participação, o envolvimento direto, quanto a informação de uma possível tortura. Seria apenas para tentar tumultuar o ambiente ou vocês vão levar em consideração também esse aspecto, doutor Tiago? Se o doutor Regis já respondeu, a gente vai passar então para o doutor Tiago. Para a família e para os assistentes da acusação, a questão da negativa do Leonardo e da Alcione já era previsível que eles fossem negar. Mas em relação ao Wesley, que ele confessou de livre e espontânea vontade perante as autoridades policiais, que a acusação acreditava que ele fosse utilizado o benefício da confissão espontânea, para a defesa hoje foi surpreendida com isso, porque o fato dele estar monitorado é muito claro que ele participou do evento e hoje vem com essa mentira, essa farsa, como se não estivesse no local, como se não conhecesse Leonardo, como se não conhecesse o Beto Jamaica. Beto Jamaica mantinha um relacionamento muito estreito com Leonardo através de ligações telefônicas. Isso foi demonstrado através da quebra do sigilo. Os dois mantinham contato. Aí hoje Leonardo traz dizendo apenas que mantinha contato com Leonardo porque utilizava do serviço do táxi do Leonardo. Mentira! Do táxi do Beto Jamaica. Leonardo possuía carro de luxo, era uma pessoa de uma vida, era um funcionário da Infraero com um salário, de certa forma, um salário baixo, mas andava de carro de luxo, com dinheiro que não era justificado. Era justificado porque vivia de agiotagem de fraude ao INSS. Muito obrigado ao doutor Tiago Vale pelas informações. Lembrando, portanto, acerca dessas novas informações relacionadas à tortura. Joelson, o Wesley Marlon, que é apontado pela polícia como tendo sido o pistoleiro, acusou o secretário de Segurança, Fábio Abreu, de tê-lo torturado para arrancar essa confissão. Nós entramos em contato com o secretário Fábio Abreu, que nos expediu a seguinte nota: a vontade minha era grande de pagar a covardia que ele fez com o cabo Claudemir com a mesma moeda. Porém, há uma diferença muito grande entre nós. Eu sempre trabalhei na rua combatendo os bandidos de frente e em 22 anos de serviço nunca fui condenado por nenhum tipo de excesso. Não seria agora, ciente da minha responsabilidade, que eu me excederia.
acompanhei todo o caso presencialmente e estarei sempre junto aos nossos policiais. Essa é a mensagem do secretário Fábio Abreu. Nós conversamos também com o delegado Gustavo Jung, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, que presidiu esse inquérito. Delegado Gustavo Jung, que foi acusado por Alcionira de tê-la torturado psicologicamente. Ele disse que as 2 vezes em que Alcionira esteve na sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, ela esteve acompanhada de advogados. Na primeira vez, de 2 advogados, aliás. Um seria o advogado Décio Solano. Na segunda oportunidade, acompanhada por um terceiro advogado. Que todos esses advogados acompanharam o depoimento que ela prestou e em nenhum momento, depois de ter sido aberto, inclusive, a esses advogados a fala após a tomada dos depoimentos, esses se manifestaram acerca de qualquer tipo de tortura. O delegado diz estar muito tranquilo em relação a essa acusação, que inclusive há uma outra testemunha que teria acompanhado esses depoimentos de Alcionira, que seria um escrivão da Polícia Civil que estava na mesma sala e que ele encara essa afirmativa ou essa acusação como uma estratégia da defesa para desviar o foco do julgamento. Joelson.